Você já percebeu como a mente nunca se cala? Mesmo no silêncio da noite, ela continua falando, lembrando, planejando, julgando. A verdadeira liberdade não está em calar o mundo, mas em aprender a silenciar essa voz interior. No canal Sabedoria do Buda, vamos explorar juntos ensinamentos que mostram o caminho do silêncio e da paz interior. Respire fundo. A jornada começa agora. A mente como oceano agitado. A mente humana é como um oceano imenso e profundo, que se estende muito além do que conseguimos enxergar. Na superfície, surgem ondas de pensamentos incessantes, algumas suaves e quase imperceptíveis, outras turbulentas e poderosas, carregando lembranças dolorosas, preocupações, medos e desejos que parecem não ter fim. Essa atividade constante cria a sensação de que nunca há descanso, de que a mente nunca para, mesmo nos momentos em que buscamos silêncio e paz. Tentamos controlar cada onda, empurrar pensamentos indesejados, segurar aqueles que nos trazem conforto ou evitar aqueles que nos assustam. Mas assim como é impossível segurar água com as mãos, quanto mais força colocamos, mais intensa se torna a agitação. A luta contra a mente só gera frustração, cansaço e a impressão de que a paz está sempre fora de nosso alcance. É uma batalha que, por natureza, nunca podemos vencer. O Buda nos ensina que os pensamentos são impermanentes. Eles surgem, se movem e desaparecem naturalmente, sem depender de nossa interferência. Quando aprendemos a observá-los sem resistência, percebemos que eles são apenas manifestações passageiras na superfície da mente e não a nossa essência. Cada pensamento é como uma onda que sobe, se manifesta e depois se dissolve. Ele não nos define, apenas se apresenta. Ao cultivar essa observação serena, percebemos que, abaixo da superfície turbulenta, existe uma profundidade imutável, uma calma que permanece mesmo durante tempestades. O oceano pode enfrentar ventos fortes e ondas violentas, mas suas profundezas permanecem silenciosas e inalteradas. Assim também ocorre em nosso interior. Existe um espaço de quietude sempre presente, apenas encoberto pelo turbilhão dos pensamentos superficiais. Nesse espaço de silêncio interior, descobrimos algo extraordinário. Não somos as ondas que sobem e descem, mas o próprio oceano que as sustenta. Essa percepção muda completamente nossa relação com a mente. Já não precisamos lutar contra os pensamentos ou temê-los. Eles deixam de ser inimigos e se tornam simples movimentos passageiros, como nuvens que atravessam o céu sem causar impacto profundo. Quando mergulhamos nessa profundidade, encontramos um silêncio que não depende da ausência de pensamentos, mas da liberdade de não nos identificarmos com eles. Esse silêncio é um porto seguro, sempre disponível, que nos acolhe quando respiramos, observamos e simplesmente existimos. É nesse estado que começamos a tocar a verdadeira paz, a quietude que o Buda nos ensinou a reconhecer como a essência mais pura do nosso ser. O veneno da identificação. Grande parte do sofrimento humano nasce da crença de que somos nossos pensamentos. Cada vez que a mente nos diz, você não é bom o suficiente, você vai fracassar, ou você está preso ao passado, temos a tendência de acreditar cegamente nessas vozes, assumindo-as como nossa identidade.
Ao fazer isso, nos aprisionamos em histórias, rótulos e julgamentos que não definem quem realmente somos, tornando-nos reféns de uma narrativa repetida incessantemente. O budismo nos ensina que os pensamentos são visitantes, entram por um instante e depois desaparecem. O problema surge quando lhes oferecemos residência permanente, permitindo que moldem nossas emoções, decisões e percepções de mundo. Dessa forma, criamos uma prisão invisível, onde cada pensamento negativo reforça a sensação de inadequação, medo ou ansiedade. Quando começamos a observar os pensamentos sem nos fundir a eles, algo transformador acontece. O peso que antes parecia insuportável começa a se dissolver. A mente turbulenta encontra uma calma natural, semelhante a um lago que se torna límpido quando o vento cessa. Essa clareza não exige esforço, apenas atenção, paciência e presença consciente. O desapego não significa negar ou reprimir os pensamentos. Significa mudar a forma como nos relacionamos com eles. Em vez de dizer, eu sou este medo, aprendemos a dizer, há medo em mim neste momento. Em vez de, sou falho, reconhecemos, estes pensamentos de falha surgem agora, mas não definem quem eu sou. Essa mudança de perspectiva cria um espaço de liberdade imensa, onde não somos mais escravos do fluxo mental, mas testemunhas conscientes de sua dança passageira. À medida que cultivamos essa observação contínua, percebemos que nossa verdadeira identidade não está nos pensamentos, desejos ou medos. Ela reside na consciência que observa, na presença que testemunha e no silêncio que permanece inalterado. É nesse despertar para a nossa essência que encontramos o antídoto para o veneno da identificação, a liberdade de simplesmente ser, sem depender do que a mente diz ou do que o mundo projeta sobre nós. Esse entendimento nos leva a uma prática profunda de autocompaixão e aceitação. Quando reconhecemos que nossos pensamentos não nos definem, começamos a lidar com eles com gentileza, sem julgamento, sem pressão para mudá-los ou controlá-los. É nesse espaço de acolhimento interno que a mente encontra descanso. E a paz se torna uma presença viva, disponível a cada instante. O peso do passado e a ansiedade pelo futuro. Grande parte da inquietação da mente surge de dois extremos: ficar preso ao passado ou viver ansioso pelo futuro. O passado nos traz lembranças dolorosas, arrependimentos que pesam sobre o coração, histórias repetidas que reforçam mágoas antigas ou recordações que nos fazem reviver momentos em que nos sentimos frágeis e impotentes. O futuro, por outro lado, desperta medo, incerteza e expectativas que podem nos aprisionar em cenários que talvez nunca se concretizem. Sem perceber, nos tornamos prisioneiros de memórias e projeções ilusórias, vivendo entre ecos de experiências passadas e miragens de um amanhã que ainda não chegou. O Buda ensinou que a raiz do sofrimento é o apego. Apegar-se ao passado significa insistir em manter vivas experiências que já se foram, revivendo dores que já não têm poder real sobre nós, como carregar pedras pesadas que não podemos largar. Apegar-se ao futuro é tentar controlar o incerto, o incontrolável, alimentando ansiedade e tensão constantes. Quanto mais nos apegamos, mais a mente se agita,
como alguém que caminha com correntes amarradas aos pés, sem perceber que soltar lastraria liberdade. Esse apego nos mantém reféns de emoções que poderiam ser passageiras, impedindo-nos de vivenciar a leveza do presente. Soltar não significa apagar o passado ou abandonar sonhos e planos. É simplesmente permitir que cada experiência ocupe seu lugar natural. O passado como lembrança que nos ensina, o futuro como possibilidade que nos inspira e o presente como realidade viva onde a vida acontece de fato. Ao compreender isso, percebemos que não somos as memórias que nos ferem, nem os medos que ainda não existem. Somos o observador silencioso que testemunha tudo com serenidade e aceitação. Viver no presente é perceber que ele é o único momento real. É nele que respiramos, sentimos, caminhamos, nos relacionamos e existimos plenamente. Quando a mente repousa no agora, preocupações sobre o que passou ou virá perdem força. A mente se torna mais leve, clara e silenciosa. Dentro desse silêncio, descobrimos uma paz profunda que nenhum arrependimento nem ansiedade podem roubar. O presente se transforma em um refúgio permanente, um ponto de quietude sempre acessível que nos reconecta com nossa essência. É nesse espaço que aprendemos que a verdadeira liberdade não está em controlar o que passou ou prever o que virá, mas em acolher plenamente cada instante que a vida nos oferece. O espaço entre os pensamentos. Muitas pessoas acreditam que silenciar a mente significa esvaziá-la completamente, como se fosse possível viver sem nenhum pensamento. Mas o silêncio verdadeiro não é a ausência de pensamentos, é a percepção atenta do espaço que existe entre eles. Entre uma onda de pensamento e outra há sempre um intervalo, por menor que seja, uma fresta quase imperceptível, que contém uma dimensão de quietude que transcende toda a agitação mental. É nesse espaço que o observador interno se encontra, que a consciência repousa e que a mente pode descansar. Se você observar atentamente, perceberá que esses intervalos estão presentes o tempo todo. Um pensamento surge, outro desaparece, e entre eles existe algo que não pode ser tocado ou aprisionado. Quando a atenção repousa nesse espaço, mesmo por alguns instantes, emerge uma sensação de pureza, descanso e serenidade. É nesse intervalo que a mente se recolhe, o coração se acalma e a presença se torna plena, permitindo que a percepção se expanda além do simples fluxo mental. Esse espaço é o silêncio em sua forma mais pura. Não precisa ser criado, manipulado ou forçado, porque ele sempre existiu dentro de você, independentemente do barulho externo ou interno. O que nos impede de percebê-lo é apenas a pressa da mente, o hábito de agarrar o próximo pensamento antes que o anterior desapareça. Essa pressa cria a ilusão de caos, mas quando treinamos a atenção e a observação, começamos a notar que o silêncio está sempre lá, constante e acessível, aguardando apenas que nos voltemos para ele. Ao cultivar a presença, mesmo que por instantes, tocamos esse espaço silencioso. E ao experimentá-lo, compreendemos algo profundo. O silêncio não é algo que precisamos buscar fora. É uma realidade que sempre habitou nosso interior. Ele é um refúgio escondido dentro de nós, um lugar de serenidade e liberdade que nunca foi perdido. Quando a mente aprende a repousar nesse intervalo, percebemos que a verdadeira liberdade não está em controlar ou eliminar pensamentos,
mas em reconhecer o espaço entre eles e habitar plenamente a consciência que observa. É nesse espaço que a meditação se manifesta naturalmente, e a paz interior, antes buscada externamente, revela-se como um estado permanente e acessível a cada momento. A ilusão do controle. Grande parte da ansiedade humana nasce do desejo de controlar aquilo que está além de nossas mãos. O futuro, os resultados de nossas ações, as escolhas dos outros e até acontecimentos inesperados que surgem sem aviso. Tentamos organizar cada detalhe da vida, como se a felicidade dependesse da perfeita execução de nossos planos. Mas quanto mais tentamos controlar, mais nos desgastamos, como alguém tentando segurar o vento ou aprisionar a água com as mãos. A frustração surge porque a vida, por sua natureza, é impermanente, fluida e cheia de surpresas. O Buda ensinou que o apego ao controle é uma das maiores fontes de sofrimento. Quando acreditamos que a felicidade depende de tudo sair exatamente como planejamos, nos tornamos reféns de expectativas irreais e ilusões de segurança. Cada tentativa de controlar gera resistência, tensão e ansiedade. Mas a vida, como um rio caudaloso, segue seu curso próprio, enfrentando obstáculos, mudando de direção e criando paisagens inesperadas. A serenidade não está em impedir as mudanças, mas em aprender a fluir com elas. Soltar não significa desistir ou ser passivo diante da vida. Significa agir com atenção plena, dar o melhor em cada momento e depois permitir que o fluxo natural siga seu caminho. É confiar que cada situação tem sua própria ordem e que não precisamos carregar o peso de controlar tudo. Esse ato de entrega consciente permite que a mente relaxe, como um corpo exausto que repousa após um longo dia. A resistência se dissolve e surge uma clareza que só é possível quando paramos de lutar contra o que não pode ser controlado. Quando a mente encontra esse estado de entrega, emerge algo precioso: liberdade e paz. Já não somos cegos pelo medo ou pela ansiedade. Podemos observar os acontecimentos com serenidade, responder com consciência e caminhar pela vida com leveza. A verdadeira liberdade não vem do controle, mas da entrega consciente, do desapego e da confiança no fluxo da existência. É nesse estado que aprendemos que a vida é um rio para ser vivido, não um objeto para ser dominado. A felicidade e a tranquilidade não dependem do resultado, mas da atitude de presença, aceitação e abertura ao que é. Prática de atenção no cotidiano. Muitas pessoas acreditam que silenciar a mente só é possível durante longas horas de meditação, em um ambiente silencioso e isolado. Mas a realidade é que o silêncio verdadeiro não depende de lugares ou períodos prolongados de prática. Ele pode surgir em cada gesto do dia a dia, se aprendermos a trazer atenção plena a cada instante. Cada momento da vida cotidiana é uma oportunidade de meditar, de mergulhar no agora e descobrir a serenidade que já existe dentro de nós. Beber um copo d'água com atenção plena, sentir a frescura que toca os lábios, perceber o líquido fluindo pelo corpo, notar a sensação de hidratação e vida que percorre cada célula. Esses pequenos atos podem se tornar portas para o silêncio interior.
Caminhar com atenção, sentir o vento acariciar a pele, ouvir o som dos próprios passos, notar o chão sustentando nosso peso, cada movimento consciente nos conecta à experiência do presente. Até mesmo escutar alguém de coração aberto, sem julgamentos ou distrações, é uma prática de presença e atenção plena, capaz de silenciar a mente e abrir espaço para a empatia. Esses pequenos momentos de consciência são sementes de serenidade que crescem silenciosamente dentro de nós. Não exigem esforço extraordinário, apenas a lembrança de estar presente, inteiro em corpo, mente e espírito. Cada gesto simples, cada respiração, cada olhar pode se tornar uma meditação viva, capaz de transformar a rotina em um caminho de paz interior. O que antes parecia trivial torna-se uma oportunidade de conexão profunda consigo mesmo e com o mundo ao redor. Quando cultivamos essa atenção no cotidiano, o presente deixa de ser apenas um instante que passa despercebido e se transforma em refúgio. A mente repousa no agora, e o silêncio floresce naturalmente, sem esforço ou obrigação. É nesse espaço que a prática budista se manifesta. A vida inteira pode ser uma meditação contínua, onde a serenidade não é buscada fora, mas vivida em cada gesto consciente. O simples ato de existir, atento e presente, revela a profundidade da prática e nos conecta à essência do Dharma, mostrando que a paz verdadeira está no agora, sempre acessível, esperando apenas que nos voltemos para ela. A simplicidade como caminho. Nossa mente tem a tendência de complicar o que, por sua própria natureza, é simples. Inventamos problemas onde existe apenas vida acontecendo, antecipamos dificuldades que talvez nunca surjam e nos perdemos em desejos intermináveis que parecem preencher um vazio interior. Criamos cenários de ansiedade e frustração a partir do que ainda não existe ou do que não podemos controlar. Assim, nos afastamos da leveza do presente e nos enredamos em uma rede de pensamentos desnecessários, tentando incessantemente controlar ou preencher o que julgamos faltar. O Buda ensinava que contentar-se com pouco é a maior riqueza. Isso não significa viver na escassez ou renunciar a tudo, mas perceber que o essencial respirar, sentir, existir plenamente já está sempre ao nosso alcance. Cada respiração consciente, cada passo dado com atenção, cada instante vivido com presença é um tesouro que não exige acumulação de bens materiais, aprovação externa ou resultados específicos. Quando paramos de buscar incessantemente aquilo que acreditamos faltar, percebemos que a verdadeira paz e a liberdade interior não dependem do que possuímos, mas da consciência que temos de cada momento. Abraçar a simplicidade é escolher viver com menos excessos, menos acúmulo de objetos, menos exigências sobre nós mesmos, menos comparações e julgamentos em relação aos outros. Ao reduzir o ruído externo e interno, criamos espaço para que a mente encontre descanso, clareza e equilíbrio. Cada gesto simples, cada atividade cotidiana realizada com atenção plena, preparar uma refeição, beber água, caminhar ao ar livre, torna-se uma oportunidade de nutrir a serenidade e fortalecer a paz interior. A simplicidade nos ensina que o que é essencial nunca se perde, está sempre presente, esperando que nos voltemos para ele. A simplicidade não é uma perda, mas uma abertura,
Ao soltar aquilo que pesa, pensamentos obsessivos, preocupações constantes, ambições desenfreadas, criamos espaço para que a paz floresça naturalmente. Nesse espaço de quietude, descobrimos que a felicidade não depende do que temos, mas da maneira como percebemos e nos relacionamos com a vida. O simples, quando vivido com atenção plena, revela uma profundidade, uma serenidade e uma alegria que nada do excesso pode oferecer. Ele nos lembra de que a vida é rica em momentos e experiências e que a plenitude está em sentir, estar presente e reconhecer a beleza que já habita em cada instante. Viver a simplicidade é também aprender a desapegar-se de rótulos, expectativas e padrões sociais que impõem pressões desnecessárias. É permitir que cada momento exista como ele é, sem resistência, julgamento ou tentativa de moldar tudo ao nosso gosto. Ao adotar essa postura, descobrimos um estado de liberdade interior profundo. A mente se aquieta, o coração se abre e a vida se torna uma prática contínua de presença e gratidão. É nesse silêncio e nessa abertura que floresce a sabedoria do Buda, a percepção de que a paz não se encontra no acúmulo, mas na capacidade de simplesmente estar, sentir e viver plenamente o que já nos foi dado. Silenciar a mente é abrir a porta para uma vida serena e plena. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Sabedoria do Buda. Ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz. Que possamos caminhar juntos no Dharma, descobrindo que o silêncio é o maior dos mestres.